A vida, aquele breve momento entre o nascimento e a morte. O sentido da vida é um questionamento filosófico a respeito do propósito e do significado da existência humana. Uma quantidade incontável de tentativas para responder qual seria o sentido da vida foram dadas por diversas linhas do pensamento humano, como a religião e a filosofia. Um desperdício. Encontrar o sentido da existência em uma pessoa, em linhas gerais significa, um indivíduo reconhece o outro como um indivíduo livre e responsável e ambas capacitam-se mutuamente na realização de suas potencialidades. A sua existência é insignificante. Desperdício. Você se preocupa tanto com as coisas mundanas e não faz diferença alguma para a história. Viver é experimentar a realidade pela sensação e conhecimento. A vida humana, por ser a mais evoluída em termos de consciência, é a que mais se aproxima do objetivo essencial da vida. Desperdício. Atenção! Esse podcast é proibido para menores de 12, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, para religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça isso. Filhos do Cabaré. Tá tudo bom, Mura? Tudo bem, Henrique? E você? E os treinamentos? Ah, cara, tô fazendo das 5 a 1 agora que eu tô cobrindo férias. É. Tá foda. Chega 11 horas da manhã, começa a dar fome, começa a cansar as pernas. É. Tá foda. É. Treinar sempre é um desafio, né? É. E me fala uma coisa, com respeito, ou a respeito dessa questão envolvendo essa, como que eu posso dizer, esse novo capítulo do podcast, o que você acha? Qual é o sentido da vida? Cara, pra mim a vida ela é simplesmente deixar um legado, né? Porque as pessoas se lembrem de você, né? Se você quer ser alguém importante, as pessoas têm que se lembrar de você, porque fisicamente você não vai ficar nada pra trás, né? Eu acho que o que sobra são só memórias, né? Você tem que fazer o suficiente pra criar uma memória legal. Deixar algum estudo, alguma coisa que você fez, que foi importante, né? Que contribua, não só pra sociedade, né? Pra evolução de um todo, né? Eu acho que isso é o mais importante da vida. Eu penso muito nisso. Por isso que eu queria ser lutador. Porra, tem uns caras muito foda aí. Nossa, o Ali, ninguém nunca vai esquecer o nome do Ali, né? Um dos exemplos, né? Tyson, Oscar De La Hoya, os caras tudo assim. Mayweather, Pacquiao, ninguém vai esquecer desses caras. Sempre vão estar falando dele. Um exemplo, sim, do esporte, né? Mesma coisa os caras do estudo, né? Quem um dia vai esquecer do Einstein, né? Quando você vai falar em física e não vai lembrar do Einstein, por exemplo. Mas você não acha que numa sociedade onde a competição ela vale muito, você destacar seu nome é uma coisa muito pouco provável, quase impossível? Como cortou no comecinho. Tá. Você não acha que numa sociedade onde a competição ela tem um peso muito forte, você deixar o seu nome não é uma coisa muito difícil, quase impossível? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso.
E eu acho que esse é um grande desafio, né? Se você quer ser lembrado, esse é o maior desafio, né? Você tá entre os melhores, né? Tem gente que passa a vida inteira e não chega lá também, né? Dedica a vida inteira a isso e não consegue chegar lá. Mas tudo bem. Eu não acho que, tipo assim, vivi à toa. Eu só acho que é exatamente isso. Não chegou entre os melhores. Não foi Talvez o objetivo final, então, não seja tão importante quanto o caminho. Exatamente. O processo é sempre mais importante. Quer dizer, quem tem que achar se valeu a pena ou não é você no fim da vida, né? E eu acho que é uma avaliação difícil também de fazer, viu, cara? Com certeza é muito difícil, né? Eu penso assim, quando eu olho o sentido da vida, biologicamente falando, o nosso intuito como seres meramente biológicos é passar genes para frente, né? Esse é o básico da vida, né? Pois Se a gente olhar para os animais, é basicamente isso que eles fazem, né? É a alimentação, a luta, o acasalamento e passar os genes para frente, né? Esse é o mais cru, né? É o mais cru sentido da vida. Agora, o ser humano, nós extrapolamos a questão biológica, né? Aí que tá, né? Porque a gente pode abrir mão de um monte de coisas, que inclusive vão contra a biologia. Inclusive, você pode dar a sua vida por uma causa. Sim. E você perder ela, quer dizer, que na verdade, se você olhar, o bem mais precioso que você teria seria a sua vida, né? O ser humano, ele consegue extrapolar quando ele acha que a ideia ou as suas ideias elas superam a própria vida, né? Então você dá a sua vida por uma causa, uma ideia. Então o ser humano, ele se difere muito, inclusive em virtude disso, né? Sim. Acaba entrando naquela questão também de exatamente isso, né? Se empenhar além do necessário, né? Acabar gastando, às vezes, um tempo precioso que a gente tem com coisas que não tem necessidade, né? Que não são tão importantes. Mas isso não... Desculpa intrometer aqui, que o papo tá rolando tão maneiro aí. Mas esse lance que você falou aí, o Henrique, se referindo a coisas, bota-se menos importante, isso também não faz parte da vida? É um dos processos, né? Eu acho que é impossível a gente se dedicar a apenas coisas importantes. Eu acho que o nosso cérebro não conseguiria. Não, mas eu acho até pelo propósito da vida em si. Porque se a propósito da vida for só se fazer, meu ponto de vista, tá? Se for só você fazer as coisas que você tem que fazer, vamos colocar dessa forma, a vida pra mim perde o sentido, entendeu? Sim. Que eu penso assim, né? Se você tem um objetivo, que eu tava falando com o Ura, não sei se você pegou essa parte, da gente, se você quiser ser uma pessoa que é lembrada, né? Se você quiser ser uma pessoa que fez alguma coisa importante, pelo menos que tem uma relevância assim, mundial, você tem que marcar seu nome de alguma forma, né? Você tem que fazer alguma coisa importante, você tem que ter sido alguém importante, o que é muito difícil, né? Que a gente chegou nesse ponto que é o verdadeiro desafio, né? Eu acho que esse talvez seria, por exemplo, o objetivo final, né? O objetivo principal, e que nem o Mura falou também, o processo ao longo do caminho, a gente vai tendo essas outras coisas, né? A gente vai tendo essas outras coisas que são menos importantes, que eu acho também que no final, né, dependendo de como foi a sua vida, no final você pode chegar a avaliar que foram as coisas mais importantes, essas coisas que teoricamente não tinham importância. Então, já que vocês adiantaram um pouco o assunto, tanto quando eu conversei com o Mura sobre isso, o tema, aí ele até propôs a gente falar do viver eternamente, né? E eu acho que você se referiu, o Mura, à forma fisiológica de viver eternamente, correto? Só que me veio à cabeça o seguinte, isso, né? Tem várias formas de você viver para sempre, né? Isso aí que vocês colocaram. Por exemplo, eu vi que em um momento vocês citaram Einstein.
Tem vários outros caras, tem esportistas, o Ali vai ficar vivo sempre, Tyson, tem o Pelé, puta, agora fugiu o nome do cara do laboratório, porra, que descobriu a penicilina. Lavoisier, eu falei merda. Não tenho certeza. Falei merda. Não tenho certeza. Cadê O Muro é o cara que lembra de tudo. Acho que o Muro tá sem... É o Lavoisier, não é? Lavoisier, eu tô falando merda. Não é Lavoisier, não. Quem inventou a penicilina, pera lá que eu vou lembrar. Só um minutinho que eu vou lembrar. É um inglês, que Lavoisier ele era francês. É um inglês que ele era, inclusive... ele era contemporâneo. Inclusive tem uma grande história em relação à penicilina, que ele é contemporâneo daquele primeiro-ministro inglês Churchill. Então, é o Alexander Fleming. Pelo que o Google diz aqui, é. Alexander. Já tomei, já. Ele é contemporâneo do Churchill. E aí, Sidão? Bom, A mulher deixou você entrar? não, eu descansei um pouco à tarde, na verdade eu coloquei o relógio pra despertar, dormi 1 hora a mais, mano. Aí agora vai demorar pra vir o sono, eu ia dormir mais cedo, né? Ainda preciso buscar um remédio na farmácia ainda e passar um óleo na corrente da bicicleta. Vocês estão falando de penicilina? Não, a gente tá falando da vida. A gente tá falando o seguinte, das pessoas que podem viver eternamente, né? Aí eu que chamei, eu confundi o Lavoisier com o cara que inventou a penicilina. Melhorou, Mura, melhorou. Melhorou? Boa noite, Murilo, boa noite, Henrique, boa noite, Gordo. Boa noite, Dão. Boa noite, Sidão. Eu ia contar a história da penicilina, velho, que uma vez namorava uma moça, né? Na faculdade, namorava. Saí com ela umas vezes, né? Aí, depois de um dia, começou a me dar um ardor, sabe? Quando eu ia urinar, começou a dar um ardor, rapaz. Aí, tem detalhes aí dessa doença aí venérea, né? E eu precisei ir no hospital. Precisei ir pro hospital. Isso aí foi lá em Presidente Prudente, meados de 2004, 2005. Aí eu precisei ir pro hospital, né? E lá era o hospital da UNOeste, lá, a pior faculdade de medicina do Brasil, lá que você quebrava o braço direito, eles engessavam o braço esquerdo, era maravilha. Só burguês, né? Só filho de burguês lá no Grande Oeste Paulista, UNOeste, Presidente Prudente. Chegando para ser atendido, entrei no consultório, né? 2 médicas, rapaz, lá pros seus 20 anos de idade, uma mais bonita que a outra. E eu só rezava, por favor, senhor, que não seja elas que vai me atender, para eu não precisar mostrar um negócio aqui gotejando para elas, né? Aí, no fim das contas, foi um rapaz, um rapaz que me atendeu e me deu uma de cada lado, uma bezetacil de cada lado, né? Eu acho que era oriundo da penicilina, bezetacil, não tenho certeza. E, rapaz, mas pensa no sofrimento. Doeu, hein? E mas que eu ia falar, mas um outro amigo meu me colocou o apelido de Zé Gotinha. Falou, ô Sidão, Zé Gotinha. E esse cara, ele era tão filha da puta que quando ele me via chateado, né? Eu fiquei prostrado aí uns par de dias chateado, né? Aí ele chegou, Sidão, para de ficar com essa cara, Sidão. Bem-vindo à sua primeira DST! E me abraçava. Filha da puta. Bom, isso. Pelo menos eles não apelidaram você de macarrão, né? Por quê? Entra duro e sai mole pingando. Então, rapaz. Filhos do cabaré.
Ó, vamos lá, seguinte, então, a gente tá mais ou menos aqui em 2 gerações, né? Talvez 3, porque do Mura pro Sidão pode descontar uma geração, são 10 anos, né? E aí tem o Henrique, que é mais novo. Então bota assim, eu e o Mura, a gente já meio que, o Sidão até falou isso uma vez, que a gente já passou metade do caminho já. A gente já tá entrando ali na reta final ali da vida. Não sei porque vocês gostam desse assunto, mas enfim. Hã? Eu não sei porque vocês gostam de entrar nesse assunto, mas enfim. O Bruno tá com complexo com a idade. Da sua idade ou de complexo que a vida tá acabando? Acho que um pouco das duas coisas. Né? Então, mano, não adianta, a vida é assim, a gente zoa mesmo os outros, mesmo, quanto mais quando os outros não gostam de ser zoado, é zoado mesmo. A não ser Mas que então, morra cedo, né? Como? A não ser que morra cedo. Então, não. mas é que é o seguinte, a gente, por exemplo, eu e você, a gente tem uma perspectiva diferente da vida hoje. Por exemplo, você, eu acredito que tenha tido um propósito na vida quando você teve seu filho, né? E aí falou, pô, meu filho, tal. Eu tô falando isso porque, por exemplo, já debati isso com outros caras que têm filhos, eles falam, pô, você muda a perspectiva da sua vida, você vive em função do filho e tudo mais. Eu tenho uma visão diferente, porque eu não tenho filho, não que eu saiba, não quero ter, tal. E o Henrique tem uma vida inteira pela frente. O Sidão já se estragou, já contou a merda dele, ele tá fudido. O Sidão já era. Nenhuma mulher que eu vi isso aqui vai transar com o Sidão nunca mais. Sidão escondendo o Spotify da namorada dele agora. Ela não sabe, não. Olha isso, velho. O cara esconde que tá no podcast, velho. Esse ele não vai botar na lista dele. Então, cara, por exemplo, eu vou deixar o Mura por último nessa. O Henrique, qual que é eu sei que você estava conversando um negócio já com o Mura aqui anteriormente, antes de eu entrar, mas o que você pensa da vida, mano? Você olha a vida assim, você que tem uma vida inteira pela frente, tu é moleque ainda, virgão ainda, o que você tem? Você ainda vai pegar DST ainda, igual Sidão? O que você olha pra frente assim, o que você pensa? Cara, eu penso, que nem eu tava falando com o Mura, né? Eu queria mesmo ter deixado uma marca, né? Eu sei que ainda tem tempo, mas eu queria deixar uma marca. E a minha primeira opção foi ser um lutador. Eu queria ainda tenho essa vontade, né? De ser um grande lutador, de ser lembrado por causa do boxe em si. E não só, né? Isso falando de mim, mas não só o boxe, a gente pode encaixar isso em diversas áreas, né? Praticamente todas as áreas que a gente pode ter algum tipo de êxito, né, de sucesso profissional. Então eu penso isso, né? Eu penso que a vida, né, pelo menos pra mim, o melhor jeito de viver ela seria deixando uma marca, né? As pessoas lembrando de você depois que você partir. Porque, por enquanto, e muito provavelmente durante muitos e muitos anos vai continuar assim, né? A gente não vai viver pra sempre. A gente não vai chegar nem perto de viver pra sempre. Então, a única maneira de viver pra sempre, entre aspas, seria alguém lembrando de você. Espero que seja por uma coisa boa, né? E não por uma atrocidade. Caralho. Você, Sidão, o que você pensa da vida? Eu vou falar um pouquinho a mais, tá? Que hoje eu tô... Não estou inspirado, mas é que a conversa vai rolando e aí vai puxando coisa na nossa cabeça, né? Nossa, primeiro, eu acho que assim, é óbvio, ninguém pediu pra nascer, né? Então, tipo assim, a partir do momento que você não pede pra nascer, você vai tendo que aprender o que é a vida com a própria vida, né? Com o passar dos anos. Pode ser que você nasça num ambiente que te favoreça, pode ser que você nasça num ambiente que você, por mais genial que você seja, você não vai conseguir, entendeu? Então tem a questão da sorte, vamos colocar essa palavra, tá? Como sorte aí. O Henrique falou que iria ser lembrado por deixar uma marca, né? Eu lembrei daquele filme Prometheus, o cara... Eu não sei se é o Prometheus, o Prometheus, né? Do Alien, que o velho lá, o dono da corporação Island, é o que ele procura saber com os astronautas lá, com os engenheiros. O segredo de prolongar a vida. O segredo que ele já tá bem judiado, né? Já tá bem idoso.
E aí a morte dele é tão banal, na hora que ele consegue o contato com o Criador, vamos colocar assim, o que ele acha, que ele pensa ser o Criador, o cara vai lá e destrói ele, mata ele na hora, entendeu? Então, eu acho assim, e pro sentido da vida, para mim, não seria deixar uma marca pro mundo, mas uma marca para aqueles que eu amo. E eu ia falar que o sentido da vida para mim é poder ser feliz, obviamente é um senso comum, todo mundo quer ser feliz, né? Ser feliz sem atrapalhar os outros, sabe? Tipo assim, sem prejudicar ninguém, entendeu? O que é muito difícil a gente passar na vida, vamos supor que a gente vá falecer com 75, 80 anos, mais ou menos, a expectativa de vida aí. Sem atrapalhar ninguém em nenhum momento da nossa vida, sabe? Sem prejudicar ninguém. Então, para mim, assim, partindo da premissa que a gente não pediu para vir no mundo, que a gente recebe esse presente sem querer, eu diria que, para mim, o sentido da vida é você tentar trilhar o seu caminho, ser feliz, sem prejudicar ninguém no caminho, entendeu? Para mim, tá? Moura. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Inclusive, o Abunjan, no programa que ele fazia na TV Cultura, ele sempre fazia essa mesma pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Eu acho que a vida tem vários sentidos, que pode não ter sentido nenhum. Não existe uma resposta pronta para essa pergunta. Sob o ponto de vista biológico, viver é você alimentar as questões mais básicas do organismo, né? Se alimentar, beber, descansar, passar seus genes para frente. O ser humano supera essas questões biológicas, porque a gente pode não ter filho, a gente pode buscar outros sentidos, inclusive a gente pode não ter sentido nenhum, ou dar a vida por alguma causa que a gente acredita ser mais importante que a própria vida biológica. Pelo lado pequeno burguês, eu diria que a vida faz sentido se você trabalhar, conseguir uma casa, conseguir um carro, poder viajar, ter um conforto que o sistema capitalista ele fornece para aqueles que têm acesso ao dinheiro e aos bens dos quais esse dinheiro vai poder trazer para aqueles que detêm essa riqueza. Eu particularmente vejo que cada fase da vida, a vida vai tendo sentidos diferentes. Quando eu tinha 15 anos, a vida tinha um sentido, aos 20 outra, aos 30 outra. A questão que o Brunão falou do filho, de fato, pelo menos, acho que para alguns, bastante singular quando vem um filho na sua vida, né? Você começa a tentar gerar todos os recursos para fazer com que a sua prole ela se desenvolva adequadamente. Depois que o filho cresce, novamente outros sentidos na vida ou para a vida aparecem. Então eu digo assim, qual é o sentido da vida? Para mim, depende o dia. Cada dia que eu acordo, a vida faz um sentido diferente para mim. Ela não é mais um sentido fixo. Então depende do dia. Tem dia que a vida simplesmente não faz sentido nenhum. Tem dia que a vida ela parece uma coisa assim maravilhosa. Eu tenho quase que um orgasmo espiritual, né? Tem dia que a vida é muito comum. Tem dia que parece que só a morte pode fazer algum sentido para a sua vida. Então eu diria que para mim especificamente depende do dia. Cara, tu falou uma coisa aí. Eu não gosto muito de falar sobre isso não, porque fica um papo muito caído, tá ligado? Mas eu tô numa fase que eu tô com muito questionamento, tá ligado? Sobre o sentido das coisas, né? E teve um tempo atrás aí, inclusive eu consegui entender o porquê as pessoas tiravam a própria vida, entendeu? Porque chega um momento que você fica sem perspectiva das coisas
que você fala, não tem sentido. Eu me lembro que foi uns 2 dias assim que eu fiquei, obviamente não pensei em me matar, tá? Mas eu entendi, eu fiquei 2 dias assim com isso na cabeça. Falei, mano, eu entendo perfeitamente o porquê que as pessoas vão e tiram a própria vida. Porque você começa a pensar em questão de perspectiva e você não vê nada, mano. A vida, pra mim, eu tô num questionamento muito grande. Eu vou falar uma coisa, vai parecer até boba, mas quando eu ouvi o Pálido Ponto Azul, não sei se vocês já ouviram o Carl Sagan, sempre recomendo. Recomendo, inclusive, a narração do Pálido Ponto Azul pelo Guilherme Briggs. Esse vídeo está no YouTube. É do cacete. É muito bem produzido, é do cacete. Videozinho de 5 minutos. Mas aquilo ali, eu me lembro da primeira vez que eu vi, aquilo mexeu comigo, sabe? Porque você fala assim, realmente, a nossa existência... Oi. Alô? Alô, Bruno? Acho que tá cortando dele, né? O Bruno deu uma caída agora. É porque devia ser uma merda sem fundo mesmo. Devia ser um... Deus nos poupou aqui, o sentido da vida que nos poupou aqui, ó, de ouvir o gordo falar bosta. Será que ele tá ouvindo a gente? Ele mandou mensagem que ele mandou a gente entrar em outro link, eu acho, né? É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Filhos do cabaré. A gente precisa de sangue novo nas veias, né? Então, a gente precisa inventar coisas ou começar a praticar coisas que a gente talvez não praticasse no passado. Que, por exemplo, teve uma época que eu fiz cerveja, teve uma época que eu estava muito engajado na corrida de rua, hoje eu tô com a bicicleta. Quem vê de fora, o meu irmão é muito linear assim nessas coisas, meio antiquado, né? Cada hora é uma coisa, não sabe o que quer, não sei o que. Meu amigo, a gente vai passar aqui nessa vida aí, os nossos, sei lá, 70, 80 anos de vida, quiçá, e pra poder fazer tudo igual mesmo, né, todo dia, não, né, é muito pouco pra gente, né. Então, tipo assim, além da gente tentar ser o melhor naquilo que a gente se propõe, não o melhor, mas que seja bom ou aceitável, tá, que desempenhe um papel bacana naquilo que a gente se propõe, a gente, tem um leque de opção para poder escolher outras atividades que ocupem a nossa mente mesmo, né? Para procurar um sentido. Hoje, para mim, a bike é um dos mais importantes, né, cara? Pedalo bastante, gosto, me sinto muito bem depois. Me dá uma oportunidade de eu poder tomar minha cerveja sem peso na consciência. É um dos motivos que eu pedalo. Mas é isso aí, gordo. Eu concordo com você, cara. Mas isso aí que você falou, até em relação ao que você falou do Jefferson, entra muito naquilo que o Murilo falou, mano. No Mura. Aqui é Mura, identidade secreta. Mura. Aqui é o Mura. Entra muito naquilo que ele falou, cara, que é de fases, de que você tem, de você criar um propósito para fazer as coisas. E eu acho que isso é bem verdade mesmo, entendeu? Eu já fui sonhador igual o Henrique, de, queria jogar bola. Depois, queria ter banda, todas essas fases, né, cara? E depois eu queria entrar numa revolução, tá ligado? Eu falei, não, vamos entrar numa revolução, vamos acabar com esse sistema. Eu já tive essas fases, assim. Você vai passando, né? Você vai desiludindo, passando, você vai criando outros propósitos, vai adaptando seus sonhos, vamos colocar assim, entre aspas, você vai adaptando para outra realidade que você vai enfrentando, entendeu? É foda. Eu acho que tem um momento que a gente deixa de querer ser o melhor pro mundo e a gente passa a ser querer ser o melhor para nós, entendeu? Não importa se vai ser se vai ter reconhecimento ou não. Eu preciso saber que eu sou bom, que eu tô me esforçando, entendeu? Eu não preciso que os outros falem. Aliás, eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de tapinha nas costas, elogio. Eu também sou muito criterioso para receber, sabe? Tipo assim, não criterioso, mas sabe quando você às vezes pensa, não precisa me elogiar tanto, né? Tipo assim, eu entendo, tal, você gostou, mas
O que importa é pra mim, é eu me sentir, entendeu? Feliz com o que eu tô fazendo, realizado. Eu não preciso de que os outros falem, entendeu? Que dê tapinha nas costas, assim. Pode parecer meio arrogante ou assim, pra quem não entende. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. A sua satisfação em fazer algo, ela termina em si, naquilo ali só já tá bom para você. Não conhecimento de ninguém, entendeu? Eu também sou assim. Cara, eu não gosto de receber parabéns pelas coisas que eu faço. Eu não gosto, eu fico muito encabulado quando alguém fala. Meu aniversário, aniversário eu não gosto de receber parabéns. Porque aniversário para mim não é a celebração de mais um ano, é menos um ano. É uma contagem regressiva. É menos um. Acabou mais um, volta menos. Entendeu? Então, cara, por exemplo, tem muita gente que não sabe, velho. Quantas vezes eu já dei aula na academia no dia do meu aniversário? Entendeu? As pessoas não têm a menor ideia do dia que é meu aniversário. Entendeu? Tô lá, tal, e normal. Entendeu? Eu nunca gostei disso, assim. Eu me identifico com você, assim, no que você falou. Entendeu? Agora, o lance, falar de mudar, é uma coisa que eu aprendi. Primeiro, você querer mudar o mundo, como qualquer cara que depois se identifica com a sua ideologia, você quer mudar o mundo. E aí depois você aprende que você vai fazer muito se você conseguir ser um exemplo para as pessoas ao seu redor. Né? De você dar exemplo de várias coisas, né? Eu não gosto muito de falar de muitas coisas que eu faço, assim, porque sempre acho que é prepotente. Mas eu já vi, um cara já pensa totalmente diferente de mim, já falou uma vez, falou, eu fico vendo muito cara aí, eu tava num debate uma vez com os religiosos, o cara falando umas paradas. E ele falou assim, caralho, o gordo lá, todo de esquerda, todo comunista, Deus, caralho, ele faz mais coisa pros outros do que os caras que estão aqui, que pregam bem, que falam de Deus, caralho. Entendeu? Então, são essas coisas, tá ligado? Esses dias aconteceu uma parada que eu achei muito maneira, entendeu? Que eu falei assim, caralho, fui pego de surpresa. Mas você fala assim, caralho, eu pelo menos eu fiz alguma diferença na vida de alguém. Tinha um maluco, parou de moto, estava vindo pra academia, parou um maluco de moto assim, ô Bruno, eu falei assim, mano, caralhada de gente que já passou por academia, seja portando ou aqui, tem gente que, desculpa, eu não lembro, cara. Aí ele parou assim e falou, Bruno, você lembra de mim, mano? Eu fiquei olhando assim. Ele falou, porque eu fiquei um tempo na praça aí, cara. Você lembra? Você comprava lanche pra mim, cara. Você, me dava uns conselhos pra eu sair dessa vida, não sei o que lá. Cara, queria te agradecer. Você foi muito importante pra mim, você e sua namorada. Na época, minha namorada, Elaine, né? Ele chegou e falou assim, você foi muito importante pra mim, cara. Você me ajudou, entendeu? Hoje estou aí trabalhando, voltei pra casa. Queria te agradecer, cara. Eu falei, outra coisa, muito legal o que você faz pelos cachorros. Aí ele falou assim, não é qualquer um que faz isso que você faz pelos bichos, tá ligado? Isso eu falei, eu pelo menos eu falei assim, caralho, tô no caminho certo. O Bruno falou a passagem da vida dele, me faz lembrar uma coisa muito importante nessa questão do sentido da vida, que é a generosidade, né? Ainda mais numa sociedade onde a generosidade ela é cada vez mais rara. E é vista até como fraqueza, né? Pois é. Então a generosidade eu vejo como um dos grandes, se não propósito, uma das qualidades mais impressionantes que uma pessoa possa ter. E vejo que a generosidade ela preenche muito das nossas lacunas existenciais. Por quê? Porque a gente é capaz de se enxergar no outro. No mundo cada vez onde as pessoas estão cada vez mais cegas e as pessoas cada vez mais insensíveis, a generosidade é, na minha opinião, um dos elementos que mais humaniza as pessoas. Ô Moura, você está falando um negócio agora, a gente está num momento agora, desde sábado, que, olha que loucura, né? Todo o lance do Hamas e tal. As pessoas, né? Não sei querer me alongar nesse assunto,
mas as pessoas, elas mostram empatia pela população de Israel e não mostram empatia pela população da Palestina. Isso é muito doido pra mim, cara, dentro disso aí que você tá falando, cara. Eu vi que você postou isso, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li a notícia. É muito doido isso, cara, sabe? A pessoa que pensa isso, e isso acho que encaixa no que a gente está falando aqui, porque são formas das pessoas encararem a vida, né? É a mesma pessoa que acha, por exemplo, que alguém que mora em favela é conivente com tráfico, com milícia, cara. Entendeu? As pessoas veem os palestinos como lixo. Sabe? As pessoas não se importam que palestinos são mortos aos montes por Israel. Entendeu? Ah, mas como Israel, que a maioria é loirinho, branquinho, de olho claro. Ah, porra, mas olha o que os caras fizeram com os branquinhos, loirinho, de olho claro. Sabe? Ah, mas com pardinho? Pô, foda-se. Isso é uma coisa é como se fosse legalizado, né? Matar um palestino, mas um israelense não, né? É como se tivesse uma chancela aí. Não vou falar do governo dos Estados Unidos, que até nem entendo muito dessas questões aí. É uma questão já histórica, né? Centenária e tal, vários anos. Não sei exatamente quantos anos, mas assim, é histórico, né? A guerra entre os dois aí. Os dois lados. Sim, cara. Mas as pessoas escolhem mesmo assumir Israel como o bem e os palestinos como o mal, né? Pelo menos é o que me parece aqui, da grande maioria do nosso povo aqui, prefere comprar essa ideia de bem e de mal, sabe? E sabe, eu tava vendo um vídeo de um cara falar uma coisa hoje, a contradição que tem nisso, né? Os caras falam assim, mano, a esquerda defendendo o Hamas, os palestinos, por exemplo, e, mano, muçulmano tem aquilo, não é permitido gay, né? Direito LGBT, essas porra, não é nada. Né? Tem várias outras coisas que vai tudo contra a pauta da esquerda, né? E por outro lado, Israel, que geralmente são os de direita, conservadores, porra, tem a maior parada gay do mundo, entendeu? Israel, certas coisas, Israel é avançado nesse termo de sociais. E falou assim, mano, olha que loucura que é como as pessoas têm um partido, entendeu? Do negócio. Eu só acho o seguinte, eu tá me incomodando muito essa porra da vida do israelense valer mais do que do palestino. E eu acho que, porra, já passou do tempo de que, porra, Jerusalém tinha que ser um lugar administrado neutro. A ONU tinha que administrar aquilo lá, entendeu? Não pode pertencer a ninguém, porque é importante para 3 religiões, as principais religiões monoteístas que a gente tem. Então não pode pertencer a alguém, entendeu? Não tem que estar dentro do estado de alguém ali, tinha que ser um estado neutro. Não vou falar tipo o Vaticano, mas o Vaticano é de uma religião, né? Mas algo similar, né? Tinha que ser um estado neutro, administrado pela ONU, não interessa. E, porra, do mesmo jeito que Israel tem direito de ser um estado, a Palestina também tem. Independente do que o muçulmano pensa em relação a várias outras coisas, que divergem muito das pautas que eu entendo que, sabe, que é até complicado discutir hoje em dia essa porra. Não tem nem que se discutir essa merda, né, no mundo de hoje, né? Mas, infelizmente, a gente tem esses conservadores retrógrados aí que ficam querendo enfiar a Bíblia goela abaixo nos outros, quando, na verdade, eles têm que enfiar a porra da Bíblia no gordo. Eu vou só falar um negócio, depois o Murilo continua. São 3 aspectos aí. São 3 aspectos aí principais que eu acho que se entrelaçam quando você vê essas particularidades aí dos dois lados, né? Se for da parada gay, do preconceito sexual por parte do Hamas e dos radicais aí, dos muçulmanos em si, mas são 3 aspectos que se entrelaçam, né? Cultural, político e religioso, entendeu? Na minha opinião. Então você tem esse entrelace onde, cada lado, vamos colocar dessa forma, vai tender e vai puxar, vai ter um peso maior para um desses aspectos, entendeu? Às vezes um puxa mais pro aspecto político, outro pro religioso, em relação a algumas questões, né? Como você falou, citando aí a orientação sexual. Mas eu acho que o Murilo, talvez a opinião dele seja bacana da gente ouvir aí a respeito da questão do bem e do mal aí, de escolher um lado, né? De se ver como bom um e como mal o outro. Antes de passar a palavra pro Murilo, eu tenho que fazer justiça com uma coisa aqui. Já tem uns 2 episódios já que eu esqueço de falar essa porra. Quem deu a ideia de falar sobre o boxe
foi o Murilo, tá? Esqueci de falar isso. O tema foi sugestão dele. Eu esqueci de falar no dia, eu esqueci de falar no outro episódio, tem que falar hoje para ficar registrado, fazer justiça ao Murilo. Foi um puto episódio bacana. Pô, do caralho, foi do caralho. Ficaria uns 5 horas falando sobre aquilo tranquilamente. Vai, amor. Vamos prometer que a gente não vai te cortar agora, Murilo. Então, vocês tocaram no assunto, inclusive eu vim preparado para não falar, mas enfim, como ele rolou, e era um momento que ele tá em pauta, e é um assunto que eu estudo desde que eu tenho 13 anos de idade, e toda a principal literatura eu devo ter lido já, mas há vários anos que eu deixei assim de me aprofundar no assunto. Mas enfim, aquilo que o Bruno falou da questão envolvendo Jerusalém, quando houve o chamado não foi um processo, mas eu vou colocar um processo de... Agora me fugiu o nome, mas eu vou me lembrar, vou falar. Mas enfim, então foi na verdade a partilha da Palestina em 2 partes. Foi feito pela ONU, porque a Inglaterra era um país em decadência, né? Seu império estava em decadência. A Palestina ela era naquele momento, no meio dos anos 40, um protetorado inglês, um território inglês. Então foi feito a Conferência de Balfour e dividiu-se a Palestina ao meio, 51% dos judeus, 49% para os palestinos. E Jerusalém ia ser administrado pela ONU. Era essa o modelo inicial. Quando foi feito a votação na ONU, inclusive o delegado, quem presidiu, não é delegado, porque quem presidiu a sessão foi Oswaldo Aranha, um brasileiro. E ele fez uma jogada para poder ajudar os judeus para que se conseguisse os votos para a partilha, porque os árabes eles trabalharam no sentido de fazer com que não fosse partilhado a Palestina. Então eles queriam a Palestina um país binacional e os judeus não, queriam a partilha. E aí ganhou a partilha. E daria Murilo, rapidinho, só para localizar a galera, para não ficar estranho assim. Isso aí é pós-Segunda Guerra Mundial e após o Holocausto, né? Anos depois, né? 1948. 3 anos depois, praticamente. Só para localizar, né? O porquê que tinha esse olhar em relação aos judeus, né? Desculpa interromper. Os judeus, não, foi muito bom você colocar, porque os judeus tinham acabado de... Eles eram migrantes, né? Fugindo da Europa, né? A questão do Holocausto, foi muito bem colocado. E foram 3 anos depois, porque foi em 1948. E aí eu nunca li isso em lugar nenhum, mas é uma conclusão minha. Os palestinos, eles perdem o chamado trem da história. E eu digo isso com tristeza, porque eu acho que faria bem para o mundo todo, para os palestinos, para os israelenses, que houvesse 2 estados de fato. Mas o que os palestinos fizeram? Eles disseram o seguinte, que se caso Israel declarasse um estado independente, eles iriam entrar em guerra contra os judeus. Porque os palestinos eles estavam armados com 5 exércitos. Eram 5 exércitos apoiando os palestinos. Os judeus tinham acabado de vir da Segunda Guerra Mundial. Havia um problema seríssimo de tudo ainda. Eles estavam ainda se organizando. Eram povos que falavam línguas diferentes, porque vinham de lugares diferentes da Europa. O hebraico ainda não tinha sido oficializado como um idioma. O hebraico moderno ainda estava em construção. Só que aquelas traições da história, por assim dizer, em que os palestinos acharam que eles estavam por cima da carne seca, só que na hora que eles viram, eles perderam a guerra. Foi a primeira guerra, que foi a chamada Guerra de Independência, em 1948. E quando eles perdem a guerra, o território deles começa a ser fragmentado, porque Israel vai pegar uma parte, o Egito vai pegar outra parte, a Síria pega outra parte e a Jordânia pega outra parte. Eles ficam com quase nada. E a partir daí vai começar a diáspora palestina, né? E aí, a partir daí vai começar o sofrimento deles, né? Por quê? Porque esses territórios, eles na verdade assim, nunca mais vão conseguir se
reunir novamente como era a partilha inicial de 1948. Então foi sobrando fragmentos para ele. Então a partir dali se tornaram de fato um povo praticamente sem terra, né? E a história foi assim, a partir de então a história foi muito, vou dizer assim, injusta com os palestinos, né? Eles conseguiram se organizar por alguns períodos, eles criaram algumas organizações, e por décadas eles depois foram sofrendo com o quê? Com o colonialismo israelense. Por quê? Israel vai receber uma grande ajuda dos Estados Unidos, vai se tornar uma ponta de lança dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, para fazer frente a países árabes, né? Então eles vão ser praticamente uma ilha dentro de um universo árabe e islâmico, e eles vão se desenvolver brutalmente, principalmente financiado pelos Estados Unidos. E os palestinos vão se tornar assim um povo praticamente esquecido. E tudo Murilo, pois não. Você acha então que foi essa decisão errada aí, ao invés de se tornar um Estado binacional, o termo que você usou? Na verdade, os palestinos queriam um Estado binacional, né? A ONU determinou uma divisão do território, meio a meio. Você acha que talvez foi nesse ponto que houve um maior... Eles perderam o trem da história, na minha opinião, na minha humilde opinião, a partir daí. Por quê? Porque quando eles não aceitam isso e eles partem para a guerra, achando que eles iam ganhar a guerra porque eles estavam com 5 exércitos, eles perderam a guerra, né? Entendi. Então, quer dizer, a partir do momento que eles perderam a guerra, começa todo um calvário para os palestinos. Entendi. Aquele território que seria deles, essa metade deles, eles começam a se fragmentar, eles começam a perder isso aí, né? Perde para alguns países árabes que são vizinhos, né, que eu falei anteriormente, e perde parte desse território para os israelenses. E a partir daí eles começam a sofrer com o colonialismo israelense, né? E começa a ficar cada vez mais brutal, né? Começa a diminuir gritantemente aí a quantidade de espaço de ordem palestina dentro, de ordem muçulmana, né? Ou dentro ali da região, né? Porque o território começa a se fragmentar. Então veja, hoje você tem a Cisjordânia, que ainda está na mão dos palestinos, e você tem a faixa de Gaza, que é um local muito pequeno, onde você tem 2 milhões de pessoas. Alguns dizem, inclusive, comparam aquilo lá que é como o maior presídio a céu aberto do mundo, né? Então, assim, uma coisa que quando a gente olha a história, você consegue ter um filme do que aconteceu. Agora, outra coisa, quando você olha isso daí com outras lentes, além da lente histórica, você começa a observar as questões humanitárias, né? É um povo que ainda, por menor que seja, ainda tem um território, e ele luta por esse território contra o colonialismo israelense, né? Que é brutal contra ele, né? É um povo que se tornou um povo muito pobre, um povo que também com um histórico muito, muito bonito, quanto o histórico do povo judeu, né? O histórico de outros povos árabes, né? Só que eles vão perdendo muita força. E as pessoas não sabem, por exemplo, o Hamas, ele é um grupo que ele foi criado por Israel. Israel e Estados Unidos alimentou o Hamas. Por quê? Porque antes não havia o Hamas, havia outros grupos, e o mais forte era o Fatah. Eu lembro. O Fatah foi um grupo que teve como o principal líder Yasser Arafat. E o Fatah, ele tinha assim como que eu posso dizer, um caráter mais à esquerda, né? Então, para combater o Fatah, os Estados Unidos e Israel começaram a alimentar outros grupos, e o principal foi o Hamas, que cresceu e acabou se voltando, a criatura que se volta contra o Criador, né? Assim como no Oriente Médio, você teve, por exemplo, o Afeganistão, em que você tem o Talibã, na verdade, foi armado, foi alimentado, foi treinado pelos Estados Unidos para poder fazer frente aos soviéticos. E depois o próprio Talibã se volta contra os Estados Unidos diz que é um grupo terrorista, e agora eles deixam o Afeganistão de novo na mão do Talibã. Vide Rambo 3, né? No Rambo 3, né? Rambo 3, O Rambo 3 é uma propaganda a favor do Talibã. Tinha um grupo também, agora eu não lembro se era aí mais de origem na questão afegã ou da questão mesmo palestina, era Brigada dos Mártires de Al-Aqsa. Olha o nome do grupo, filho. Se eu fosse
Ia querer fazer parte. Olha que nome bonito. Brigada dos Mártires de Al-Aqsa. Ave Maria. Só por Deus mesmo. Pois é. Bem, é só uma coisa. Esse lance da nomenclatura grupos terroristas eu não gosto. Porque tem uma frase, eu vi num filme, tá? Mas eu sei que essa frase é de alguém, não sei de quem que é. Que fala o seguinte: o terrorista para um é o libertador para o outro. Entendeu? Se você perguntar para um palestino, eles vão falar que quem comete o terror é Israel, né? Mas aí fica todo mundo, grupo terrorista Hamas. Lembrando que até teve o lance lá do Hamas, felicitar o Lula, tal, ou qualquer outra coisa, ter o contato com as esquerdas, vamos colocar dessa forma. O Hamas tem um braço político, tá? E tem um braço armado, né? As pessoas, é que hoje se mistura tudo e as pessoas estão cagando para isso, né? Que inclusive quando teve eleição do povo palestino, foi o partido do Hamas, esse braço político, que venceu, né? As eleições, acho que em 2005, alguma coisa assim. O Moura vai poder falar melhor. Viu? Mas o radicalismo, ele não torna, vamos dizer assim, as ações de um dos lados aí mais deploráveis ou mais condenáveis. Você não, pelo menos é o que o senso comum aí, pelo menos é o que a gente tem mais acesso, né? De ver que talvez o radicalismo por parte de um dos lados aí acaba tornando ele o vilão da história. Eu sei, ficar aqui ouvindo esse tempo inteiro o único episódio de podcast é cansativo. Mas não se preocupe, nós vamos dar um tempo em você ir até o banheiro, fazer aquele xixizinho. Não se esqueça também de peidar. Evita o câncer na próstata. Pode ir, nós aguardamos. Pronto, já voltou? Lavou a mão? Então vamos continuar. Você não sabe o que eu entendo disso aí? Vamos botar assim esse lance do radicalismo. Acho que você está se referindo, por exemplo, ao lance do Hamas. Matar criança. Hã? É estupro, matar criança, etc. Fazer, vamos dizer assim, as coisas mais pesadas de um lado, né? Então, do outro. Tem que ver esse lance do estupro aí, cara, que eu acho que pela lei islâmica isso não pode fazer, tá? Então, eu não sei se isso é realmente verdade, tá? Não sei, tá rolando esse papo aí, mas eu não sei. Eu acho que pelo Corão não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Não sei. Posso estar falando merda, tá? Não, então, a questão tá rolando um monte de coisa talvez. agora. Esses dias, por exemplo, até no grupo lá, os caras tá botando vídeo de coisa na China. Você viu que o cara tá falando chinês. E os caras estão colocando como se fosse de agora, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que é falado agora. Que nem o lance, Hamas decapitou criança. Um cara falou na academia hoje. Eu falei, mano, eles não vão fazer isso. Eles estão pegando reféns para não ser bombardeados. Eles não vão matar os caras. Porque se eles matarem o cara, a Israel não vai ter motivo nenhum para se segurar. Vou comentar o seguinte. Antes da chamada solução final, que foi a criação dos campos de extermínio e a tentativa dos nazistas de acabar com os judeus na Europa, se pensou em migração em massa. E havia dois locais, um deles no Rio da Prata, no sul da Argentina, se criar uma nação judaica lá. Se pensou também na África, eu não me recordo especificamente onde, mas na África se pensou também. Mas vocês sabem que na década de 30, o Stalin ele criou um Estado judaico na União Soviética. Eu acabei de receber uma imagem de um desfile stalinista em Israel. Ah, é? Então, eu vou te mandar depois. Depois você manda para mim. O Stalin ele criou, porque o Stalin, pouca gente sabe, mas ele era um especialista em nacionalidades. Ele era um dos maiores especialistas em nacionalidades que tinha na União Soviética. E ele criou um estado judaico que ele deram o nome de Birodidjan.
que eu não sei qual é o significado, né? E começou a haver uma migração intensa, mas não deu certo. É porque o local era muito ruim, era muito distante, enfim, não houve sabe assim, quando a ideia não pega, a ideia não pegou, né? Então o Estado acabou não indo para frente. Tanto que quando acaba a Segunda Guerra, que o Stalin, ele era muito assim, ele era um cara muito tirador de sarro, sabe? Ele criava frases, né? Então, quando se descobriu que se matou mais de 6 milhões de judeus, etc e tal, ele diz o seguinte, fala, ninguém deu terras para o judeu, mas nós, soviéticos, não, nós criamos até um Estado para ele. Apesar de Stalin ter uma grande desconfiança para com os judeus. E é interessante também que Israel, quando ela começa a surgir, ele surge através dos kibbutz. E os kibbutz nada mais são do que fazendas coletivas, socialistas. Então a União Soviética imaginou num primeiro momento que Israel ia se tornar um Estado socialista. Haja vista que inicialmente ele apoiou, inclusive nas votações da ONU, a União Soviética votou a favor da partilha da Palestina, imaginando Stalin que Israel iria se tornar um país socialista. Mas assim, os kibbutz, que existem até hoje, inclusive, na verdade é uma célula, né? Foi assim uma ideia socialista que o país teve, mas assim, que não prosperou. Mura, só uma coisa, foi até na minha época era monografia, não era TCC. Eu fiz a monografia sobre cooperativas de trabalho. E aí eu li um livro sobre os kibbutz. Os kibbutz se assemelham mais a uma cooperativa de trabalho, né? Que não é bem uma coisa... digamos assim, que a cooperativa de trabalho é uma medida socialista dentro do capitalismo, colocar dessa forma. Então, é mais ou menos isso aí. Não é só a questão das fazendas coletivas, né? Eram os kibbutz, o que eu li na época, faz tempo. Vamos dar continuidade aqui. A gente estava meio arranhando aqui sobre falar aí sobre viver eternamente. A gente já deixou aqui falando alguma coisa em relação ao legado, tá? De cada um deixar um legado, tal. Mas, por exemplo, a gente até no momento da conversa a gente falou, Einstein, Pelé, Tyson, mas o legado das pessoas nem sempre são pessoas famosas, né? Um exemplo que a gente tem constantemente aqui nesse podcast é o Sergião. O Sergião, de certa forma, ele não morreu ali quando ele faleceu. Hoje ele vive na memória do Murilo, na memória do Sidão, entendeu? O Sergião está presente. Então, isso é uma forma dele eternizar a vida dele, né? Mas a gente já vai entrar nisso. Vamos falar agora de uma forma mais fisiológica. A gente tem 2 professores de educação física aqui e tem um químico, né? Eu sou só o burrão da história. O que vocês, por exemplo, assim, não viver eternamente, assim, que eu acho que é meio impensável isso. Mas se a vida se prolongasse mais do que esses 70, 80 anos que se vive hoje, vamos supor, se as pessoas vivessem 500 anos, como vocês acham que seriam, como que seria a vida, as etapas da vida, assim, adolescência, entrar na vida adulta, como que vocês acham que seria a dinâmica das coisas? A gente ia ter mais tempo para refletir, né? Talvez a gente nos tornássemos mais reflexivos, inteligentes, tivéssemos mais características aí positivas que a efemeridade dessa vida que a gente tem de 70, 80 anos em média não nos permite, né? E aí você vê passagens da Bíblia aí onde as pessoas viviam mais ou menos essa idade, até mais, né? E percebiam que eles eram tidos como os homens mais sábios. Acho, sendo a sabedoria uma das qualidades que a gente sempre busca, ou não vejo quem não queira ser sábio a respeito de algum assunto ou aspecto, eu acho que a gente ia ter mais tempo para se tornar mais sábio.
não fisicamente, né, mas intelectualmente. Posso colocar uma coisa aqui? Vamos supor, dentro desse exemplo, nós teríamos hoje gente viva de quando o Brasil foi descoberto, por exemplo. É que sempre a pessoa passa um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho que o mundo inteiro não seria tão desenvolvido. Porque eu acho que o que vai desenvolvendo o mundo são as gerações que vêm vindo, não a geração que está ali. Aquela geração ela vai trazer alguma inovação, mas vai terminar ali. E aí a próxima geração vai trazer outra inovação. Eu acho que se perpetuasse as gerações, eu acho que o mundo hoje seria menos desenvolvido. Tô falando merda? Depende até que ponto intelectualmente ou criativamente a gente parasse durante esses 500 anos de querer evoluir, né? Porque, pelo que você falou, como as novas gerações são as que trazem a renovação, obviamente, isso se dá de acordo com o que a gente vai entrando na velhice e para de produzir. Vamos colocar assim, produzir intelectualmente e criativamente. Então, dependendo de qual seria a idade onde a gente parasse durante esses 500 anos e se tornar, de ser produtivo, aí sim eu poderia concordar com você, entendeu? A partir de que ponto? Nos 500 a gente pararia de produzir para o mundo poder, vamos dizer assim, parar de evoluir. Não sei se você entendeu, mas eu acho que foi claro, né? Não foi nada, cara. que nem você colocou. Não. A gente teria mais tempo para se tornar sábios. Porque necessariamente, né? Todo mundo fala meio que desse jeito, né? É colocado desse jeito, né? Na cultura, na nossa cultura, em filmes, documentários e tal, etc. Sempre as pessoas sábias são as pessoas mais velhas, que têm mais tempo de vida. Por que necessariamente são as pessoas mais velhas? Porque uma pessoa mais nova não pode ser considerada uma pessoa mais sábia. Porque não viveu tudo que a outra viveu, Henrique. Elas não são mais sábias, elas são mais vividas. Elas viveram mais situações. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, como um exemplo que a gente até teve uma conversa aqui, que eu até falei de mim. Eu cheguei e falei assim, eu já fui como você. Então, isso não me faz mais sábio que você. Eu só sei que eu já sei como é essa fase que você tá. Tem mais experiência, né? Então, é mais vivido. Eu já vivi mais situações que você. Mas isso não me faz mais sábio. Talvez eu fique olhando. Conseguiu aprender mais lições, entendeu, Henrique? Entendi. É lógico. Tem gente que vai passar a vida inteira. Não é por causa do tempo, Cidão. A pessoa, não é que ela não vai aprender. Ela pode ter lições diferentes do que a gente teve. Entendeu? Tomar caminhos diferentes, por exemplo. Eu já fui um sonhador, né? De querer. Aí, não consegui. Mas tem um cara que consegue. Então, naquele momento, tem a bifurcação entre o sucesso e o fracasso, senão você gosta que eu use essa palavra. E o fracasso... Você, né? Então, você gosta que eu use essa palavra. Então, o fracasso, às vezes o cara vai pro sucesso, entendeu? Então, a vida do cara é diferente, ele vai viver coisas diferentes, entendeu? Então, eu acho que não é nem o lance do sábio, não é o que sabe mais, não é aquele cara que às vezes a gente fala do sábio, tem a impressão que, é o cara que leu vários livros, que, mano, às vezes a gente passa a vida, tem gente que passa a vida e não leu 20 livros a vida inteira, irmão. Exato. Mas ele viveu várias coisas. É o que eu ia falar também, inteligência é diferente de sabedoria, né? A sabedoria eu acho que também que a sabedoria tá mais ligada a essa questão da experiência, né? Do entendimento das coisas. É lógico, cara, a pessoa viveu várias situações, entendeu? E como a tendência é das várias coisas se repetirem, aí vem aquele ditado, já vi esse filme, entendeu? Porque é isso, porque já viveu esse tipo de situação, entendeu? Por exemplo, a geração anterior que estava aqui nesse podcast, não falando mal dos caras, mas os caras tinham um lance assim de se acharem melhores do que as gerações passadas, entendeu? Que é normal, porque eu também passei por isso, entendeu? De desprezar, velho, tá ultrapassado, e não é bem assim, tá ligado? Então, eu não sei. Mura, por favor, você que é o sábio daqui, tá vendo? Eu chamei de velho, chamei de sábio, hein, ó. Pois é, né? A gente vai utilizando metáforas, né, para poder falar que a pessoa é velha, né? A gente vai adaptando a zoeira.
Eu, assim, difícil imaginar nós com a capacidade de viver aí, sei lá, 300, 400, 500 anos. Me passa a impressão de que a vida e as pessoas seriam muito diferentes do que nós somos. Né? No que especificamente é difícil de dizer, né? Como que nós iríamos nos adaptar a um tempo de vida tão longo. É difícil imaginar como seria uma sociedade organizada por um tempo de vida tão longo. Né? Você imagina você ter que trabalhar 300 anos, por exemplo. Né? É difícil a gente conseguir... Ou ser jovem durante 100, morre antes, né? Aí morre com 75. Pois é. Então, assim, me passa a impressão, e tudo que a gente pode falar a respeito são meras conjecturas, né? Porque imagino que a gente teria uma sociedade bastante diferente, muito diferente do que nós somos. Né? A gente teria hoje, que é algo que é muito, muito pequeno para a gente, que é o tempo, e a gente teria esse tempo de sobra. Com a sobra de tempo, as sociedades, eu acredito que eles iam se organizar de forma diferente. Nessa reorganização, como vocês acham que ficaria a religião, o papel da religião? Iria mudar também. Ela iria mudar. Porque a concepção que a gente tem, a vista que a gente tem, né, principalmente os mais religiosos têm em relação à religião, é o medo da morte, né, o medo do julgamento final, né? Quando a gente passa a viver mais tempo, como que ficaria isso, né? Eu acho que assim, o medo da morte ela iria existir, só que assim, esse medo ele ia ser primeiro mais brando, ele iria demorar mais tempo para chegar, né? Então talvez as religiões elas tivessem uma dificuldade maior de manipulação em relação às pessoas. Mas como eu falei, isso aí é tudo hipoteticamente, né? Mas uma coisa, não é questão de perspectiva, porque a gente está pensando em 500 anos com a perspectiva da gente viver 70. De repente, para uma pessoa que vai viver 500, também vai achar que a vida é curta. Vai ter o cara que fala, pô, a vida é curta, só dura 500 anos. Eu acho que o mundo seria menos populoso, é o que eu acho. Teriam metade da população que tem hoje. Que a gente ia cansar de transar, fala, não quero mais transar com 200 anos. Assim, essas crianças de 50 anos só dão trabalho. Já peguei gonorreia 300 vezes, mano. Acho que eu vou dar uma parada. Lá vem ele com essa merda. Então, eu acho que o tempo eu acho que a visão do tempo seria diferente para quem vive 500 anos do que pra gente. A gente está vendo com a nossa visão de que, porra, o tempo urge. De repente, eles vão olhar assim, mas eles também vão achar que o tempo passa rápido. Entendeu? Mas, viu, Bruno? A gente não consegue imaginar um tempo diferente a não ser com a perspectiva de tempo que a gente tem, né? Como eu falei, é uma questão hipotética, né? Como você falou, talvez esse ser humano que vivesse 500 anos, ele fosse ver o tempo, né, de forma diferente, ou então não, ele fosse ver o tempo da forma como a gente vê hoje. E achar que 500 anos também é pouco tempo, né? Exatamente. No calendário chinês, eu teria 252 anos, entendeu? É tipo assim, é uma questão de como você entende o tempo, exatamente. É uma questão aí de ser, por exemplo, se a gente tivesse usado, por exemplo, um ano como uma outra quantidade de dias, 500 anos não seria tanto tempo, entendeu? Ou o que a gente faz desse tempo. Mas não sei se vocês entenderam, eu viajei aqui longe na batata, mas entendeu? Estou relacionando com outro tipo de calendário ou de cultura. Então, você colocar um número como base para nossa discussão, eu acho que a gente acaba não tendo muito para onde fugir, né? Ou o que imaginar, né? Porque a gente está acostumado com 365 dias no ano. Não sei se deu para entender. De repente a contagem até dos anos seria diferente, não sei, é difícil. Entendeu? Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Vocês falaram que às vezes a pessoa que vive se a gente, hipoteticamente, né, vivesse 500 anos, ela fosse também achar pouco tempo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de chegar numa pessoa assim mais idosa, porque eu vou defender o Mura dessa vez. Ele é novo,
Nós todos somos novos, né? Ainda, em relação às pessoas que estão mais no fim da vida. Eu já me deparei com casos que Minha mãe torceu o nariz aqui. a pessoa falando assim: eu já vivi o suficiente, eu não quero mais viver. Eu já fiz tudo que eu queria fazer e eu não tenho mais o que fazer, né? Embora a pessoa já tenha toda a limitação física, né? Pensando nesse caso, né? Tem muita limitação física, muita limitação fisiológica, né? Às vezes precisa até de ajuda para fazer algumas necessidades. Mas eu já me deparei isso algumas vezes, inclusive a pessoa falando: eu não quero mais viver, eu já vivi mais do que o suficiente. Então, a hora que eu morrer, tá tudo certo. Eu tive um avô que faleceu com 103 anos, né? Nem poder falar isso ele não conseguia, porque ele já não conseguia mais falar, né? Então eu acho que, mano, é muito tempo, né? Tem horas que a gente talvez vai chegar numa... Tem uma hora que talvez todos nós chegaremos num ponto que a gente vai falar, né? Tá bom já, né? Mas... Já deu. Geralmente quem fala isso é quem tá enfermo, realmente já perdeu a autonomia, já não se sente mais vivo, né? Então acaba se perdendo o sentido de, igual eu falei lá no começo, de eu passar a minha vida sendo feliz sem atrapalhar os outros, ou sem fazer mal pros outros, entendeu? Então eu tenho isso por base familiar, né? Tipo, tem uma hora que você vê a pessoa que já foi uma vez forte, altiva, proativa, e perder toda a sua, vamos dizer assim, a força mesmo, e meio que acaba fazendo mal pra pessoa também, né? Então tem uma hora que a pessoa mesmo meio que... Tinha um amigo meu que falava o índio, quando não quer viver mais, ele deita na rede e ele morre por si só, entendeu? O índio que tem uma relação mais próxima aí com a terra, né? Mas eu acho que deu pra entender, acho que tem uma hora que o sentido da vida se esvai, né? Porque a gente não está mais produzindo, a gente está, na verdade, dando trabalho para os outros, colocar entre aspas, tá? E agora, dentro disso aí que até o Henrique colocou e você colocou também, como vocês lidam com as limitações físicas que o tempo vai impondo? Como que é isso, assim? O Henrique não, porque o Henrique, pô, moleque novo ainda, consegue treinar 3 vezes no dia. Agora eu treino na segunda, 2 meses depois eu tô com dor ainda da segunda-feira. Como que vocês lidam com isso, assim? De falar, porra, 10 anos atrás eu fazia isso, hoje eu não consigo fazer mais. Eu tô na melhor forma da minha vida, assim, hoje eu posso dizer, com 43 anos eu vou fazer em janeiro, né? Então, eu só interrompendo, acho que o Murilo ia falar, mas eu vou ser bem breve. Eu tô na melhor forma da minha vida, eu digo assim, quando eu falo em questão aeróbica, tá? Em cardiorrespiratório, cardiovascular, eu nunca me senti tão bem, sabe? Tipo assim, eu pedalo às vezes 4, 5 horas, tem vezes 3 ou 1h30, que seja. Então, eu procurei retardar esse processo de envelhecimento com uma atividade que eu não fui afeito por muitos anos. Não gostava de fazer nem caminhada, mas por indicação de um amigo eu comecei a pedalar. Então, para mim, além de ser uma terapia para a cabeça, é uma terapia para o corpo também. E para mim é isso, cara. Eu lido com o exercício, tomo medicamento, tô tomando para tireoide, um problema que eu tenho aqui, um pouquinho de hipotireoidismo. Tem um problema no intestino também, que eu procuro compensar com a alimentação. Sem detalhes, hein? Vou deixar para outro podcast esse, para falar do meu problema aqui. Você só não conseguiu retardar o seu problema capilar, né, Cidão? Esse não tem jeito, rapaz. É triste, viu? É motivo de chacota entre as turmas da escola do Joaquim Rodrigues Azenha. Mas é isso aí, cara. É retardo assim, cara. Eu tô fazendo muito aeróbico, mano, assim. Pra mim, vai ajudar bastante, principalmente no futuro, sabe? E aí, Moura? Então eu queria retornar um pouquinho, que vocês estavam falando, eu queria contribuir, porque o Sidão falou da questão do calendário. Agora, no mês de setembro, por exemplo, o calendário judaico marca 5.784 anos. Uhum. Então é uma forma diferente, né, de contar o tempo, né?
Queria agradecer o Henrique pelo jovem, e os amigos são para essas coisas, né? É isso aí. Outra coisa que eu queria falar e acabei agora fugindo da minha cabeça. Tá vendo a idade, essa porra aí? Isso acontece comigo direto. É um acúmulo de informação. Os anos. É o HD velho, não aguenta, filho. Tá aí, ó, tá downloadando ainda, tá girando a bolinha aí, ó. Mas, enfim, com questão da idade, eu percebo diferenças, obviamente, que quando eu tinha 20 anos, né? Eu nunca fui uma pessoa de abusar muito, sabe? Essa coisa de dormir tarde, de beber. Eu sempre fui um pouco... Eu também não. Evangélico nessa parte. Você também não, né? Não tá certo. Não. Então, assim, eu nunca tive esse... Mas eu percebo já, né? Diferenças em relação... Você faz um exame hoje, você já vê já que o exame não é mais... O exame de sangue, por exemplo, não tá mais ajustado de quando você era mais jovem, né? A bexiga do dedo já muito mais rápido do que enchia antes, né? Certamente a próstata já tá... Um aumento aí, já houve um aumento, né? Começa a aumentar, né? Porque é quase que inevitável, né? Enfim, mas assim, eu acho que no geral, pra gente que nunca usou muito, né? Nunca consumiu muito da parte boa da saúde, a gente ainda consegue ter usar um termo muito utilizado hoje na qualidade de vida, né? Razoável, né? Que permita a gente fazer uma atividade física bacana, permita a gente poder comer algumas coisas que normalmente as pessoas possam ter problemas se consumir, né? Então, assim, se perguntar, você sente o peso da idade? Eu digo, sinto, mas pouco, mas sim. Ô Murilo, você ainda faz rosca direta, ainda fazendo aquele movimento de balanço, ainda roubando mais do que o maior ladrão da história do Brasil? Mas você tem que colocar uma coisa em perspectiva, né? Eu fazia com 40 cada lado. Você usava o tirim, né? Você usava o roubo aí como uma forma de te auxiliar, né? Não como para alimentar o ego, como as gerações atuais fazem, né? 40 cada lado, né? Então tem que dar uma roubada, né? Mas hoje é no máximo 20, de leve. Tranquilinho, né, Murilão? Ô Murilo, e isso aí que você relatou, primeiro que quando você falou que não usava muito, eu achei que você estava se referindo na próstata. Tudo bem. Isso aí... Caralho, ó o Murilo abrindo o jogo. Mas, porra, tu se sente frustrado? Sim, em vários momentos, com certeza. Em vários momentos. Em vários momentos. Eu vou dizer assim para você, um dia de 24 horas, todos os sentimentos humanos eu sinto. Eu sinto frustração, tudo no mesmo dia. Sinto alegria, sinto raiva, sinto rancor, sinto felicidade. Todos os sentimentos, todos os dias eu sinto. Pô, vou submeter esse programa aqui a uma psicóloga, ela vai constatar que você tem bipolaridade. Ô, Gordo, nós vamos sair tomar uma cerveja, hein, Gordo? Eu vou fazer o papel aqui de amigo terapeuta, hein, que você tá precisando. O dublado Joey lá do Crocodilo Dundee. Mas nós não vamos dar aquela conferida na traveca, né? Porque senão vai ficar a parte ruim do filme. Então, nem o Murilo vai mostrar a próstata. Fala, olha só, gente, como é que tá? Não vai ter saco nem sonda aqui, nem do Serjão, nem do meu avô. Henrique, eu preciso ir porque eu vou acordar cedo amanhã, tá? Eu ainda vou na farmácia aqui buscar o remédio da tireoide, faz 2 dias que eu não tomo. Eu queria agradecer vocês, viu, cara? Estou me despedindo aqui, que eu preciso ainda botar a corrente da bicicleta aqui ainda. Mas eu agradeço aí, um abração pra vocês todos, hein? Valeu, velho. Um abraço. Boa pedalada amanhã. Valeu. E bota o banco na bicicleta, hein? Para de pedalar sem banco, hein? Gordo, vai se fuder. Tchau. Valeu, gente. Valeu, gente. Ô, Moura, tem encontro da Carochinha hoje? Tem, sem dúvida. Então manda pra nós aí. Serjão, ele esteve na inauguração da piscina do Clube Rio Branco.
Isso aí nos anos... do começo dos anos 60. Então se inaugurou as 2 piscinas do Rio Branco. E no dia da inauguração, foi chamado um grupo chamado Aqualobos. Então era um grupo acrobático. Eles mergulhavam na piscina, porque eles fizeram uma piscina semiolímpica e fizeram uma piscina para mergulho com pranchas. Então você tinha 2 ou 3, agora não vou me lembrar mais, então eram 2 ou 3 plataformas. E a última, que era mais alta, né, tinha um trampolim. Então eles pularam, fizeram um algazarra. O Sérgio esteve lá, participou, né, viu. Só que a piscina do Rio Branco, ela foi inaugurada, mas ela não estava totalmente pronta, ainda tinha alguns detalhes para ser feito. E o Sérgio, ele tinha um desvio na coluna. E esse desvio, ele contou que foi em virtude dessa piscina do Rio Branco. Ele disse que aconteceu o seguinte: ele subiu na última plataforma. O Sérgio, ele era um atleta completo, né? Ele fazia todos os esportes. Não havia um esporte que ele não fazia. Ele subiu na última, ele pulou, mergulhou de bico. Só que quem projetou a piscina, projetou errada. Porque a profundidade da piscina não era suficiente para a altura do último trampolim. Então ele falou que ele sofreu um acidente nessa piscina. Ele falou que ele esborrachou com a cabeça no fundo da piscina. Caralho. Eu falei, pô, Sérgio, mas sério isso aí? Ele falou assim, Murilo, eu fiquei com muito medo naquele momento de ficar paralítico e até morrer. Como é que coisa, cara? Então ele falou, eu bati no fundo da piscina com uma força e ali eu fiquei. Eu dei um tempo, eu segurei a respiração. Ele tinha um fôlego de gato mesmo, sabe? Segurei a respiração, voltei tranquilamente, tal, dei um tempo, e ele ficou com um desvio na coluna. Eu percebia quando eu conversava com ele, se ele estava sem camisa, eu percebia que havia um desvio, sabe? Olhando, né? Mas enfim, aí ele deu esse mergulho, né? E o pessoal continuou trabalhando nas piscinas, porque não terminaram ainda. E vocês já devem ter visto um fenômeno de quando a água ela está parada e na piscina a água está parada, bate a luz, reflete, o fundo parece que é menor, é mais raso, né? E o presidente do Rio Branco estava passando, conferindo as obras e tal, e o presidente do Rio Branco passou, olhou a piscina de mergulho e começou a olhar e viu um azulejo no fundo. Uma água estava parada, um azulejo quebrado. E chamou os pedreiros. E deu uma bronca nos pedreiros. Como pode, falou, com tanto azulejo bom, vocês me assentaram o azulejo e me deixaram o azulejo quebrado lá no fundo? Como eu vou fazer a troca desse azulejo agora com essa piscina cheia? E começou uma discussão. E os 2 pedreiros responsáveis ficou um olhando para o outro. E depois que o presidente deu a bronca, o presidente saiu, foi embora. Os 2 pedreiros começaram a olhar um pro outro e chamar um outro de burro, idiota. Ó, você que é burro, você colocou aquele azulejo quebrado lá, não, você que é burro, enfim. Os 2 saíram no tapa. Sendo que, na verdade, esse azulejo tinha sido quebrado com a cabeçada que o Sérgio deu no fundo da piscina. Cara, cabeça dura, hein? Eu vou falar que eu compreendo, mano, numa escala extremamente menor essa dor dele, que eu já pulei uma vez também numa piscina assim de bico. Eu só não cheguei a dar uma cabeçada, mas eu bati meu braço, que eu achei que eu fosse quebrar meu braço também. A piscina era mais rasa do que eu tava prevendo também. Tava prevendo, né? Talvez eu fosse muito pesado também. Talvez. Eu fiz isso no churrasco da academia bêbado. Só que eu não pulei, meu pulo foi mais, vamos colocar assim, mais horizontal, né? E aí foi que eu fui pro fundo, assim, pum, bati a testa, assim, eu falei, ô louco, loucaço, velho, tá bebaço. Bebaço. Eu gosto muito de cachoeira, essas coisas assim, não que eu vá muito, mas eu ia mais quando eu era menor, e eu tinha um certo receio de pular, às vezes, por medo de afundar muito e bater numa pedra, assim, sabe?
Sempre tive muito receio disso. Eu vi o pessoal pulando assim, despreocupadamente, falar, cara, se cair de cabeça ali, bater a cabeça na pedra, você some no fundo do lago. Esquece. Já era, né? É. Vocês por acaso leram ou já ouviram falar de um livro chamado Feliz Ano Velho? Já ouvi falar, mas nunca li. Então esse livro... Não, eu já sei, você vai falar do cara. Do Marcelo Rubens Paiva. Sim. Exatamente. E esse livro, ele narra, eu li quando eu era muito adolescente, tinha 13, 14 anos. Esse livro, justamente, entre outras coisas, ele narra o acidente que ele sofre, né? De um mergulho, ele estava bêbado, né? Ele falou que ele estava imitando o Tio Patinhas. Viu um tronco, algo assim, ele dá um mergulho e havia um tronco no fundo, ele não viu. E a partir dali ele ficou paralítico. É. Inclusive agora ele escreveu um novo livro e ele escreveu esse livro em americano. É mesmo? É, porque ele é casado com uma moça aqui de Americana e ele escreveu um livro que, se eu não me engano, eu acho que é o Orangotango Comunista, se eu não me engano o nome do livro. Se eu não me engano. E ele escreveu um dia, assim, a inspiração veio num dia que ele estava passeando, né, com a família no Parque Ecológico. Olha só. É. Inspiração inusitada. Pois é. Até porque não tem orangotango no Parque Ecológico. Pois é. Eu não tenho certeza se é orangotango, entendeu? O nome do... Eu acho que é isso aí mesmo. É orangotango marxista, não comunista. Acho que é orangotango marxista. E ele teve essa inspiração quando ele estava lá. Acho que ele viu os macacos e tal e surgiu, né? E vocês sabem do pai dele. Os caras que são criativos assim precisam de pouco, né? Pra ter ideia. Pois é. O cara, ele é um artista, um escritor. Vocês sabem da história do pai dele? Não. O pai Me dele recordo. era o Rubens Paiva. O pai dele era um deputado. Era um engenheiro, era deputado, era dono de uma empresa de engenharia. E depois que teve o golpe de 64, o pai dele foi cassado os direitos políticos do pai dele. E a história é mais ou menos assim. Havia os exilados no Chile. E algum exilado do Chile veio e trouxe uma carta, uma mensagem, e pediu para o Rubens Paiva passar essa mensagem para uma outra pessoa aqui no Brasil. Ele não fazia parte de nenhum grupo assim organizado contra um movimento militar, nada. Mas eu sei que nessa passagem ele foi pego. E aquele cara que é o Coronel Ustra prendeu ele e torturou ele até a morte. Desapareceu com o corpo, nunca mais encontraram o corpo do pai dele. O detestável Ustra, né? Detestável Ustra. Ser abjeto. Bora, galera. Eu tô pensando aqui que som irritante que eu vou colocar no fundo dessa vez. Nossa, a porra do bebê é foda, hein, cara? Põe dos macacos, põe dos orangotangos. O neném... o neném ficou tempo demais chorando. Eu tinha que ter deixado metade do tempo. Eu tava irritado editando aquilo. Falei, por que eu não botei essa porra desse neném agora? Uma curiosidade pra você, moleque. Quando eu tava indo de manhã, tava trabalhando só até às 7, tava indo bastante de manhã, ouvi o Bruno editando. Então eu ouvi o bebê chorando antes de sair. Pois é. Aí você pensa assim, vou colocar uma chupeta na boca desse bebê. Tem duplo sentido isso aí. Tem triplo sentido. Vambora, galera. Lula, obrigado. Henrique, obrigado. Valeu. Um abraço. Estamos de volta. A gente valeu, rapaziada. Abraço. Valeu. Abraço. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. É o Brasil no jogo da galera.